Olá, amigos! Hoje, em nosso tema, vamos falar sobre como desenvolver a autoconsciência. Introdução. Na presente reflexão, procuraremos abordar a forma como podemos desenvolver de maneira eficaz a autoconsciência. Mais do que uma habilidade, a autoconsciência se revela como uma prática espiritualista, um exercício de autêntica introspecção e autodescoberta, que motiva ao questionamento do próprio eu e explora suas potencialidades, pensamentos, sentimentos, reações e comportamentos. Ao desenvolver a autoconsciência, a pessoa começa a identificar padrões que moldam suas decisões e reações, abrindo caminho para um crescimento pessoal transformador. Camadas de percepções. Quando o ser humano, sob o influxo do esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão, se propõe a descobrir as camadas de percepções e emoções que compõem a própria identidade, surge uma possibilidade transformadora, a de tornar-se agente consciente e ativo na contínua construção do próprio ser. Nessa prática, o eu transcende a noção de algo fixo e permanente, mostrando-se como um fluxo dinâmico em perpétuo processo de criação e evolução, experiência de libertação. É impossível abordar o tema do desenvolvimento da autoconsciência sem evocar sua estreita ligação com o tempo, pois ela demanda uma revisitação do passado como forma para iluminar o presente e projetar um futuro mais alinhado à essência do ser. Os padrões que moldam as escolhas humanas, frequentemente inconscientes e inscritos nas profundezas das experiências passadas, esculpem a identidade que cada ser reconhece em si. Decifrar esses padrões assemelha-se a desvelar um mapa antigo e aparentemente desconhecido. Trata-se de um processo que possibilita, enfim, compreender os impulsos norteadores das decisões e obstáculos que eventualmente dificultam o crescimento espiritual e até as conquistas materiais. Esse despertar da consciência configura-se como uma experiência de libertação, mas também exige a coragem de confrontar as limitações que anteriormente foram autoimpostas. Camadas sutis da personalidade. A autoconsciência aprofunda a vivência e a análise das emoções que deixam de ser percebidas como estados efêmeros para tornar-se portais reveladores das camadas mais sutis da personalidade e das aspirações íntimas. Com uma observação serena e acolhedora, enriquecida por valores espirituais, desenvolvemos a capacidade de experimentar sentimentos e emoções em toda a sua profundidade, sem, contudo, tornar-nos cativos de seus efeitos. Nesse estado de clareza e autodomínio promovido pelo esclarecimento espiritual, obtido através do racionalismo cristão, a pessoa assume o papel de protagonista lúcida e consciente de suas respostas ao mundo, imprimindo em cada ação uma presença integral que redefine sua experiência humana. Assim, a autoconsciência conduz ao raro equilíbrio entre sentir e escolher, entre a autenticidade de ser e a liberdade de agir. Imagine alguém que, em meio a um conflito, é tomado por uma raiva intensa. Em vez de reagir impulsivamente, essa pessoa observa a emoção com lucidez e serenidade, reconhecendo-a como uma manifestação legítima, porém limitada, que não deve se expandir
a ponto de conduzi-la a atos precipitados, dos quais mais tarde talvez se arrependa. Orientada pela autoconsciência, ela compreende que essa emoção, por mais intensa que seja, é transitória e não precisa ditar suas ações. Nesse estado de autodomínio, opta por responder com firmeza e calma, expressando uma presença consciente e íntegra. Essa escolha transforma um potencial desenvolvimento ou briga em uma oportunidade de autovalidação genuína, refletindo o equilíbrio entre a profundidade do sentimento e a liberdade de decidir como agir. Harmonia e entendimento mútuo. A autoconsciência, concebida inicialmente como exercício de introspecção, revela camadas profundas do ser e, ao fazê-lo, transforma a relação com o outro. Ao tornar claros os próprios padrões comportamentais e as próprias limitações, o ser humano vê despertar em si uma empatia genuína que dissolve fronteiras rígidas entre o eu e o outro, sensibilizando-o para o acolhimento das fragilidades alheias com maior abertura e compreensão, livre de tolos preconceitos. Esse movimento de autocompreensão ultrapassa o domínio pessoal, expandindo-se em uma prática de empatia ativa, na qual cada ação consciente representa não mais apenas a expressão de um eu mais desperto e lúcido, mas também uma abertura para a experiência do outro. Completa-se assim a autoconsciência na ação que respeita e acolhe a vivência do próximo, criando uma convivência que reflete o ideal filosófico espiritualista de harmonia e entendimento mútuo. A autoconsciência deixa de ser uma jornada solitária, tornando-se uma força transformadora que constrói relações fundadas no respeito e na humanidade compartilhada. Conclusão. Chegando à parte final desta reflexão, esperamos que tenha ficado claro que a autoconsciência, em sua essência, conduz os seres humanos atentos aos princípios da espiritualidade a um itinerário de autoaprimoramento, no qual a descoberta de quem somos se torna um ato de coragem e compromisso com o bem comum. Cada instante de introspecção e cada escolha consciente se entrelaçam para moldar uma existência mais plena, na qual o sentido da vida emerge como uma criação contínua, uma expressão autêntica do ser. Percorrer esse caminho revela que a autoconsciência não é um ponto de chegada, mas um processo de abertura no qual a compreensão de si reflete em um mundo mais harmonioso e integrador. No âmago desse percurso reside, além da possibilidade de transformar a própria existência, a oportunidade de inspirar positivamente as pessoas e ambientes ao redor. Cada ato filtrado pela autoconsciência reverbera como um convite à criação de uma sociedade fundamentada na empatia, no respeito e na compreensão mútua. Que esta conclusão seja apenas uma pausa breve, um convite para que, em um futuro próximo, retornemos a esse tema instigante e importante, cujas camadas revelam, a cada análise à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, novas facetas da incessante busca humana por significado e evolução. Muito obrigado.